Mas olha só, enquanto a gente ainda ajeita algumas coisinhas, vamos falar sobre o Flamengo. Aí na tela, Pedro tá de saída do Flamengo, o LF vai trazer informação pra Cara, gente. seguinte. Proposta do Zenit tá interessado no Pedro. Zenit, que é um time da Rússia, pra quem não sabe onde joga hoje, o Wendel e Claudinho, que estavam na mira do Flamengo, foram veiculados. Ele vai entender, não, né, especulados no Flamengo. Mas e aí, rapaziada? Fala aí pra gente um pouco, né? Você que é o repórter do Flamengo, né? Tá lá sempre no CT. O mundo dá muitas voltas. Há um tempinho atrás, nem um mês atrás, o Flamengo tentou contratar o Wendel e Claudinho. Sim. E o Zenit já queria envolver o Pedro no negócio. Aí, não. O Flamengo só queria contratar os jogadores. Agora o Zenit está interessado no Pedro. E tem chances do Pedro sair e não vir ninguém pro Flamengo, irmão. Pra vocês verem como a diretoria do Flamengo tá bem no mercado, né? E, cara, o Zenit já fez reuniões com o staff do Pedro e assina com uma proposta de 25 milhões de euros. Uma proposta alta, né? Claro, aproximadamente o quê? Uns 133 milhões de reais. Caraca. Claro que pro Flamengo, acho que não é o suficiente, tá? O Flamengo espera mais por ele. E o Flamengo não tem desejo de vender o Pedro. Mas eu te pergunto, sai notícias semana após semana que o Sampaoli já tem o Pedro como terceira opção no ataque do Flamengo. Atrás até para Luiz Araújo. Aí eu pergunto para vocês, Sampaoli, final do ano, sai do Flamengo. O Flamengo vende Pedro, que o Sampaoli não quer ele. Acontece do Sampaoli ser demitido. Chega um novo técnico, a primeira coisa que o novo técnico vai pedir é: quero um centroavante de área. Eu aposto com vocês que isso vai acontecer, irmão. Aposto com vocês que isso vai acontecer se o Pedro sair do Flamengo e o Sampaoli sair também. Da mesma maneira que saem notícias de que o Pedro tá sendo especulado no Zenit, que o Zenit está interessado no Pedro, saem notícias que o Flamengo não conta com o Jorge Sampaoli para 2024, né? Eles não vão se desfazer agora, mas virada do ano, Sampaoli, valeu, obrigado, tamo junto, rala. Então, e aí? Será que ele sai? O que vocês acham? Vocês acham que ele tem que sair? Olhando pela perspectiva do Flamengo, mas também pela perspectiva do Pedro. Se vocês fossem o Pedro, vocês iriam? Cara, se eu fosse o Pedro, vou falar primeiro que o Vini, que já tava comentando. Se eu fosse o Pedro, eu meteria meu pé, irmão. Pelo que ele tá passando aqui no Flamengo, eu teria metido o pé já tem um tempinho já. Porque, o cara tá desamparado no Flamengo. Sim. Parece que ele tá sendo chutado, escorraçado lá. E, o cara com status de ídolo, tinha grande chance de ter uma história linda no Flamengo, tá desde 2020 aí no Flamengo, já conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou Libertadores, Copa do Brasil. Pra mim, seria um dos grandes ídolos da geração do Flamengo, mesmo sempre sendo ali reserva. Tudo bem que ano passado ele foi titular, acredito muito também pela lesão do Bruno Henrique. Eu acho que se não fosse isso, eu acho que ele continuaria sendo reserva e não teria os números que ele teve ano passado. Mas o Pedro é um craque, irmão. Ele não é um jogador comum. Ele não é qualquer centroavante, ele não é qualquer jogador reserva, por exemplo. Ele é um craque de primeiro escalão do futebol brasileiro. Centroavante de primeiro nível, com uma técnica absurda, com um faro de gol absurdo, com uma visão de jogo absurda, habilidade, inteligência. Não é qualquer Zezinho ali que surgiu como profissional agora. É um cara que já tem experiência, já foi pra Europa, não viu muito lá. Mas teve essa experiência, foi jogador de Copa do Mundo, entrou no jogo mais importante da seleção. Beleza, teve pouco tempo na seleção, mas entrou naquele jogo contra a Croácia, bateu um pênalti, teve a responsa de bater um pênalti e fez. Então ele não é um jogador qualquer para ser tratado desse jeito que está sendo tratado no Flamengo. Tudo bem, ele teve o ato daí de disciplina, de falta de comprometimento ali naquela situação do aquecimento, que foi cobrado indevidamente, corta que eu falei, que já ia falar merda, falar devidamente, eu me confundi, tá, galera? Indevidamente sofreu uma agressão. E, isso não existe, irmão. Isso não existe, irmão. E, eu teria metido o pé. Porque depois dessa situação, parece que ele tá sendo chutado no Flamengo e sendo deixado de lado. Pela diretoria e pelo treinador Sampaoli. E até mesmo, isso aqui é um achismo meu, até mesmo pelo elenco. O elenco parece que vai se fechando, a gente vê de fora, né? Não dá pra cravar o que acontece lá dentro. Mas a gente vê de fora, parece que ele tá sendo deixado de lado. Então eu teria ido embora. Agora eu vou falar como torcedor ou como, sei lá, diretoria do Flamengo, que meio que, entre aspas, seria a mesma coisa. Não tanto, mas dá pra entender. Sim. Eu não queria que o Pedro fosse embora.
que é um jogador que traz retorno para a equipe, tecnicamente, traz retorno fora de campo, é um dos ídolos da galera, sabe? É um jogador muito importante, um jogador decisivo. Flamengo na Copa do Brasil contra o São Paulo. Flamengo empatando ou perdendo. Pô, vamos precisar de fazer gol. Vai botar quem? Vai chamar o Pedro, irmão. Vai chamar o Pedro. Complicado mesmo. Então, eu particularmente não queria que ele fosse embora, mas eu acho que tende a ir. Eu não sei se vai agora pro Zenit e tudo mais, a oferta não agrada muito o Flamengo. Provavelmente agrada o jogador. Ele teve chance de ir pro Al Hilal, mas parece que não deu muito certo. Teve chance de já sair para outros clubes. No começo do ano, teve chance de ir para a Europa, para a Inglaterra. Não quis ficar no Flamengo, acreditou no projeto. Então, sei lá, cara, eu prefiro demitir Sampaoli agora. Pra Sampaoli, vá pra merda, Sampaoli, que é o que eu queria falar há algum tempo já. E bota um técnico interino, joga a final com o poder do coração, poder da amizade e deixa o Pedro lá no Flamengo. Essa cara, é a minha opinião. Antes do Vini falar, queria ler aqui 2 comentários, tá? Alguns comentários, na verdade. Maurício coloca aqui, tem que liberar o Pedro pro Zenit só se vier Claudinho, Wendel e Robert Renan, faz uma troca. Vitor Moraes, que tinha mandado um salve pro Pedro, pro Vini, quando o Vini não tava... Devidamente, padrinho. Agora ele tá vindo pro Vasco, notícia quente. E o Silvanilton coloca aqui, boa noite, meus caras, descobri por acaso. Eu gosto de uma boa resenha, esse canal é legal aí no Rio, é maneiro. Queria que todas as torcidas fossem igual às do Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro, amigos. Silvanilton, cara, muito obrigado pela sua presença. A gente, se amarra quando essa galera chega nova, principalmente durante a live que vocês conseguem interagir com a gente. Cara, você tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, a gente tá com uma meta de chegar a 300 inscritos, falta pouquinho, falta 7 inscritos. Se inscreve aí, deixa aquele like, caso você queira interagir com a gente fora da live. Tem também o grupo do WhatsApp, Resenha Esportes Arena. A gente fica lá trocando ideia sobre futebol o dia inteiro, a semana toda, fora da live. Cara, com a galera que acompanha. Então, entra lá, cola com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Pô, eu queria falar rapidinho, sei que vai tomar tempo aqui do assunto. Mas, pô, isso que a gente tá fazendo tá sendo um negócio tão legal que a gente consegue agregar a torcida de todos os times do Brasil. Aqui, tudo bem, a gente zoa um pouquinho, zoa uma coisa ali, mas, cara, sempre na amizade aqui. Ninguém nunca desrespeitou nenhum time. Eu sou flamenguista, o Vini é vascaíno, a gente resenha aqui na moral. Falo de Vasco com o maior prazer, quando tem notícia, falo bem. Quando tem que falar mal, falo mal. Flamengo, falo mal, falo bem. A gente fala o que tem que falar. A gente vai na resenha, nossa resenha. Que é o nosso jeito, cara. O que a gente faz aqui, a gente faz fora das câmeras também. Nossa conversa sempre é a mesma. O que a gente faz aqui, na verdade, a gente fazia todo dia praticamente sem gravar. E a gente entrava aqui e ficava falando abobrinha. Perfeito. E a gente faz aqui agora pra galera e tá trazendo uma galera, cara, pô, de fora da nossa bolha, gente de fora do Rio de Janeiro. Pô, isso é muito gratificante, galera. Obrigado mesmo. Pô, e Silvanilton, cara, você é de Campinas, parece que você é Palmeiras, né? Pelo que você falou no comentário e tudo mais. Cara, muito maneiro você estar aqui com a gente mesmo, cara. Um beijo. E quem chegou também é a minha amada Rebequinha. Beijo, meu amor. Amo você. Vitor Moraes aí, filho. Brotando também. Ele mandou salve pra você quando tava travado. O bagulho é Vasco e coquinha gelada, não tem jeito. Calica. E ele falou aqui, ó. Agora ele tá vindo pro Vascão, notícia quente. Mas já que você que tá falando, fala aí, Vini, sobre essa questão do Pedro. Cara, antes agradecer ao Vitor por ter comentado, Silvanilton também que brotou no momento de no olho do furacão dos Esportes Arena, ele apareceu. Real. Apareceu como calmaria para os nossos corações, porque agora praticamente tudo normalizou. Devo estar com um chiadinho no microfone, mas é por conta do... Tranquilo. Passa batido, porque o que importa aqui é a resenha, né? Não tem jeito. O Gustavão brotou agora também. Fala, tropa. Fala, Gustavo. Fala, Gustavo. Rebequinha também. E, cara, o que eu tenho pra falar é que se o Flamengo vendeu o Pedro pro Zenit por 25 milhões de euros, vai embora todo mundo, mano. Porque isso é a maior loucura do mundo. Cara, o Flamengo ofereceu 15 pelo Claudinho. Aí, o Zenit. Não. Tá ligado? Quando você tá começando a conversar com aquela cremosa e tal, e fica... desliga aí. Não, desliga você. Não, desliga você. Ele deve tá assim. Ele tá apaixonado. Não, beijo, meu amor. Desliga você. Então, aí o Flamengo, eu quero 10 no Claudinho. Não, 15. Aí o Flamengo, tá bom, eu pago. Aí o Zenit, não, 17. Aí o Flamengo, tá bom. Toma, 17. Não, 20. E ficou nessa, até 25 milhões. Aí o Flamengo saiu do negócio. Aí agora querem levar o centroavante de Copa do Mundo e tal, que, pô, jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, por mais que não tenha sido titular. Quer levar por 25 milhões e ponto? Pra mim, segurava o Pedro, já que o Sampaoli não tem
A diretoria do Flamengo não planeja ficar com ele pro próximo ano. E é aquilo. Se o São Paulo sai, chega outro e consegue colocar o Flamengo nos plumos, até porque o Flamengo não é um time ruim, rapaziada. A gente tá falando do elenco mais caro da América do Sul. É um time muito bom em todas as como é? Em todos os setores do campo, tem jogadores de primeiro patamar, de primeira prateleira. A gente não tá falando de qualquer time, entendeu? Então, tipo, a saída do Sampaoli, eu acho que tem um substituto pro Sampaoli. Mas agora pro Pedro. Para o Pedro, eu acho que não tem substituto, de verdade. Aqui no Brasil, pensando no futebol brasileiro, não tem nenhum substituto. Não tem nenhum substituto. Então, eu acho que ele tá brigado com o no Espírito Santo lá na Etihad, né? Quem sabe? Mas eu acho que, tipo assim, pensando no futebol brasileiro, eu acho que não tem nenhum substituto para Pedro. É muito mais fácil substituir o Sampaoli do que o Pedro, já que o trabalho do Sampaoli não é um trabalho que agrada grande parte da torcida rubro-negra, né? Agrada quem é anti-rubro-negro, não tem jeito. Cara, e foi uma coisa que eu falei aqui na live passada, inclusive. Todo ano rola esse mesmo comentário. O elenco do Flamengo não serve mais, tem que renovar, tem que se desfazer dos jogadores, os caras estão de corpo mole, blá 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 blá. Ver um treinador diferente que entende o estilo de jogo de cada um, entende o Flamengo, entende as características, o time decola e ganha. A gente vê que o problema não é os treinadores, não é os jogadores, mas quem tá comandando os jogadores. Foi assim com Abel Braga e Jorge Jesus, foi assim depois com Paulo Souza e Dorival Júnior. Enfim, vem sendo assim sempre vem sendo dessa forma. Então, cara, eu acho que o problema não é o Pedro. O Pedro tá em má fase, óbvio, mas o São Paulo não utiliza o Pedro. O esquema do São Paulo, a gente já falou aqui diversas vezes, não favorece o Pedro e o Gabigol. Eles ficam distantes, algumas vezes o time não consegue se associar tanto igual eles gostam. O Pedro, que é um jogador de referência, que óbvio tem sua qualidade, mas não flutua tanto quanto o Gabigol, então ele depende mais do time pra bola chegar. E às vezes a bola não chega, o Flamengo não tem criação. O time do Flamengo tá muito escasso no meio campo, muito escasso de criatividade. E o Pedro acaba sofrendo com isso. E aí, às vezes, joga Pedro e Gabigol junto, o Gabigol vai armar o jogo, ele não é esse cara. Ele também não tá se encontrando armando o jogo. Então, enfim, acaba que o Pedro é uma vítima desse sistema do Flamengo e óbvio que isso vai refletir no desempenho dele. Ele tem que ser vendido? Não. Acho um péssimo negócio vender o Pedro, tanto pelos valores, pelo uso que o Pedro ainda pode ter no elenco do Flamengo. O Pedro é muito novo, pô. O Pedro tem o quê? 25? Acho que 25 anos. 27, eu acho. Por aí, não, velho. 27 é muito. Deixa eu ver aqui, 25, 26 por aí. 26 anos. 26, então, é isso. Enfim, eu não venderia. O valor também não gostei. E acho que se o Flamengo fizesse mais uma vez assinar um atestado de incompetência, que essa diretoria já está acumulando um bolo de assinaturas que eles já fazem de incompetência, aí seria só mais uma. Então, cara, acho que o Pedro tem que ficar. Se eu fosse o Pedro, eu acho que eu ficaria se eu fosse o Pedro, tá? Porque eu acho que o elenco... Putz, não sei se isso que eu vou falar faz tanto sentido assim. Mas eu acho que a galera sente que o trabalho do São Paulo não vai ser longevo também. Eu acho que ali dentro do Flamengo, a galera já percebe que ele vai sair ano que vem. Mesmo com o treinador, vocês acham que o Pedro seria titular do Flamengo? Com a dupla Gabigol e Bruno Henrique voltando assim como tá agora? Cara, não sei se... Putz, é difícil, porque o Flamengo tem muitas opções. É difícil. Muitas opções. Então, ele sempre vai ser esse reserva de luxo, tá ligado? Então, mas aí, por exemplo, se ele tiver um treinador que pelo menos coloque o Pedro pra jogar... Pô, não que coloque ele como terceira opção atrás de Luiz Araújo, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Isso aí estressa, pô. Isso aí fazer o torcedor ficar maluco, pô. Porque... Deixa eu só ler uns comentários aqui antes de continuar. Boa noite, meus caros. Eu sou palmeirense, moro em Campinas, interior de São Paulo. Faço uma pergunta pra vocês. Uma suposta final de Libertadores, Palmeiras ou Fluminense. E aí, como fica o coração de vocês? Já. Silvanilton, muito bom você ter feito essa pergunta, porque já. Você que tá vendo o Sports Arena, já tem pré-jogo do Fluminense, hein? Já saiu a escalação do Flusão, o Fluminense já tá escalado. Já a gente vai falar aqui pra vocês. E ele chegou, Minha Bike Star 29, pra quem não sabe, o pai do Vini. Tio Natan, eu acompanhei a sua série toda do cabelo, desde o primeiro episódio, e eu vi que você tá bolado que não deu certo. E depois eu quero que você me passe aí onde você fez, porque, tô precisando já. Mostra pra gente como é que tá a sua situação, LF. Não tá tão ruim não, tem gente que tá pior, mano. Verdade. Mas, tio, beijão pra você. Eu adorei teu canal, me inscrevi lá também, logo depois
que a live acabou aquele dia. Ele Mas riu, olha ele só, riu. voltando à pergunta, eu acho que o Pedro tem que entender também que ele vai ser esse reserva, até porque, se a gente for pegar o histórico de cada um que o Pedro tá disputando, é muito difícil ele ser o titular na frente do Bruno Henrique, por exemplo, que fez o que fez no Flamengo, na frente do Gabigol, que decidiu 2 Libertadores. Ele, por exemplo, tirar um meia pra colocar mais um atacante, eu acho que não é o caso do Flamengo. Como que ele vai tirar o Arrascaeta, por exemplo? Às vezes o Everton Ribeiro, que joga pelo lado e tudo mais. Então, cara, eu acho que ele tem que entender que ele vai ser esse reserva, mas claro, vai ser o reserva imediato. Igual ele era, por exemplo, no começo dele, quando ele chega no Flamengo, desde não que ele titular, mas ele só foi titular com o Dorival. É isso, entrava, fazia seus golzinhos, ajudava o time e beleza. Mas eu acho que o Pedro não quer mais ser reserva no Flamengo. Cara, o Pedro tem muita bola. O Pedro tem muita bola pra ser titular em muitos times, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. Não contando como grandes ligas. Ele não vai chegar e ser o titular no Chelsea, não vai ser o titular no Manchester United, mas agora ele ser titular em algum clube italiano, ele ser titular em algum clube da Holanda, já é um passo que a mais pra ele, que ele não é tão novo, né? Ele tem 26 anos, mas ele também não é tão velho a ponto de não ter carreira pra Europa. Por exemplo, o Gustavo Scarpa, ele foi com uma idade um pouquinho mais avançada do que ele esperava ir pra Europa. Foi pro Nottingham Forest. Deu certo? Não tanto, mas valeu a tentativa. O Pedro, foi pro Olympiacos agora. Agora foi pro Olympiacos. O Pedro, ele sofreu um pouquinho na Fiorentina, porque o técnico não utilizava muito. Não é porque o Pedro foi ruim, mas é porque o Pedro não teve muitas oportunidades. Não, ele deu azar. Porque o técnico que pediu ele saiu antes dele chegar. Exato. Na transição ali. E foi um técnico que não queria muito ele. Ele chegou na época do Vlahovic. Vlahovic, exatamente. Então complicou um pouco por conta disso. Mas eu acho que o Pedro tem futebol pra Europa e eu acho que já cansou de ser reserva no Flamengo. Eu acho que fica até um pouco sem sentido ele ser reserva no Flamengo, entendeu? Ele viu o quanto deu certo ele sendo titular. Ele foi o rei da América, ele foi o jogador com mais gols feitos em uma edição de Libertadores. Então eu acho que, tipo assim, ele levou o patamar a um nível em 2022 de ter sido convocado para uma Copa do Mundo, ter sido o rei da América, o jogador com mais gols em uma edição apenas. Então, tipo, eu acho que ele tem que, tipo assim, se ele quer almejar novas coisas, ele tem que ir para outro time. Porque se ele continuar no Flamengo, ele vai continuar com esse status de reserva. Ainda mais agora com o Bruno Henrique voltar a jogando muito bem.